Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez neste dia do Senhor para ministrar a palavra de Deus na nossa EBD. Temos orado e vamos continuar orando, e cremos que a igreja também deve continuar orando para que possamos, o mais breve possível, estarmos aqui juntos para podermos cultuar a Deus, para podermos estudar a sua palavra. Eu vou ler aqui, lendo aqui em Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4, diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Vemos aqui nesse texto que Lucas, que escreveu o Evangelho e juntamente também escreveu posteriormente o livro de Atos, era alguém que prezava a investigação da palavra de Deus, e talvez de tudo aquilo que ele fizesse, ele aplicava esse mesmo princípio de entender, de procurar uma investigação acurada de tudo aquilo que o envolvia, o que ele tinha em foco. Assim também deve ser o nosso interesse pela palavra de Deus. Nós também devemos ter um interesse de avaliar, de pesquisar. Precisamos ter o espírito que tinha os cristãos de Bereia, que mesmo ouvindo a palavra vinda dos apóstolos, eles também iam para verificar se as coisas eram de fato da forma como eles ouviram. A escola dominical tem como objetivo ensinar, despertar na nossa vida esse interesse pela palavra, o conhecimento da palavra e, mais que isso, a prática da palavra de Deus. Então Lucas para nós é um modelo disso, de alguém que ouviu testemunhos de quem participou efetivamente do ministério de Cristo, mas ele fez uma investigação acurada, profunda, de tudo aquilo que ele ouviu, desde a sua origem, para passar para Teófilo. Que também nós, na EBD, tenhamos esse sentimento. Desde os professores em se preparar profundamente para trazer o ensino, também aos alunos de ouvirem e se aprofundarem naquilo que estão ouvindo, procurando conhecer. Deve ser motivo, portanto, constante de oração a nossa escola dominical. Nós vamos iniciá-la orando a Deus, agradecendo porque temos a palavra que nos foi transmitida, inspirada pelo próprio Deus, que usou homens de todas as capacidades, inclusive homens como Lucas, que se dedicou a trazer informações abrangentes, verdadeiras para todos nós. Vamos, portanto, orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela nossa escola dominical, porque mesmo nesses dias de confinamento, podemos estar repartindo, ouvindo a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, podemos estar nos alimentando espiritualmente, nos nossos lares, com os nossos familiares. Desperta que em cada lar haja interesse pela Tua palavra, haja prazer em ler juntos a Tua palavra. Que seja esse tempo um tempo de crescimento espiritual, um tempo que desperte em nós maior sede e fome do Teu ensino. Ministra, Senhor, a nós, através da palavra a ser ministrada. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Nós vamos ter agora alguns cânticos através do Ministério de Louvor ou dos irmãos que fazem parte do ministério. Boa noite, meus irmãos. Vamos cantar A Alegria Está no Coração. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me
alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Muito bem, irmãos, nós também temos aqui na nossa CBD esse momento reservado especialmente para lembrarmos acerca dos aniversariantes desta semana. Então nós vamos ter agora o conhecimento desse grupo. Estejamos orando por eles nas nossas casas, agora mesmo reservando um tempo de oração por eles, e depois nós teremos a ministração hoje com o pastor Cláudio na nossa EBD. Mas antes ainda da ministração dos aniversariantes, e depois vem a palavra, gostaríamos de dar apenas alguns avisos para a igreja. Primeiro, continuarmos orando, né? Estamos vendo que essa semana muitas repartições já têm aberto, alguns locais já estão liberados com restrições. Nós ainda não temos isto, pelo menos até hoje, não temos aqui sobre a igreja, sobre a abertura das igrejas. Cremos e esperamos que logo isso possa ser resolvido. E uma vez resolvido, nós vamos então orientar a igreja em como nós faremos. É possível que mesmo nessa abertura das igrejas, certamente teremos restrições. E nós vamos ter que ouvir primeiro essas restrições e então nós vamos nos preparar, nós vamos nos organizar para esse retorno. Mas os irmãos estarão sendo notificados de tudo isso. Por enquanto nós continuamos com as nossas programações, lembrando que nesta próxima terça nós teremos aqui a aula referente à classe de adultos, na terça-feira à noite, às 20 horas. Não temos tido classe na IBD, eventualmente porque fica sobrecarregado o domingo, quando nós temos a palavra da manhã e mais uma palavra para as crianças. Então, nas terças-feiras, adultos, quarta, estudo bíblico, quinta-feira, reunião de oração. Temos a reunião de oração das 6h30 da manhã na terça, e aqui é uma live, também uma live na reunião de oração de quinta. E também na sexta-feira nós teremos então a classe dos adolescentes, estará funcionando, e no sábado dos jovens, tá bom? E aí a gente vai ver sucessivamente aqui entrando a classe de casais num intercalamento aqui, com a classe de adultos nas terças-feiras, uma terça adulto, outra terça classe de casais, mas isso, de repente, isso nem irá eventualmente funcionar se for liberada a igreja. Então estejam atentos às nossas notificações. Continuem orando pelos pastores da igreja, presbíteros, diáconos da igreja, pelos irmãos que estão na rede de saúde, enfermeiros, que estão aí numa área difícil de trabalho, os demais que continuam trabalhando. Orem pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa igreja, pela nossa congregação Oceã também, pela Portelinha. Colocamos tudo isso diante do Senhor. É o que nós devemos estar fazendo, tá bem? Nós vamos, portanto, agora passar os aniversariantes. Imediatamente após, teremos a ministração da palavra com o reverendo Cláudio, ok? Que Deus os abençoe.
Muito bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui hoje mais uma aula de EBD, onde a gente vai tratar um pouquinho sobre a soberania de Deus, né? Hoje, ainda nesta aula, infelizmente com a igreja de portas fechadas, espero que nós possamos nos reencontrar em breve e ter aulas presenciais, não é verdade? Que Deus possa nos abençoar nisso, mas vamos continuar então assim, tentando da melhor forma possível levar para vocês um pouco da palavra de Deus e de tudo que ela tem para nos ensinar. Vamos ler um texto na Bíblia, meus irmãos, o Salmo de número 113. Por favor, abra a sua Bíblia aí na sua casa, não deixe de ler comigo. Muito importante estarmos juntos lendo a palavra de Deus. O Salmo de número 113 tem como título aqui da Sociedade Bíblica: o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Salmo de número 113. Leia comigo aí, faça coro comigo na leitura desse texto que diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes. Sim, como os príncipes do seu povo, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, aleluia. Muito bem, queridos. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre essa soberania de Deus, como eu tenho dito. Mas eu queria fazer algumas perguntas para você. Você consegue me dizer qual é a sua identidade? Ou seja, você consegue me descrever quem é você? É muito importante você pensar nisso agora. Onde você nasceu? Quem foram os seus pais? Onde você estudou, ou até mesmo o que você estudou na sua vida? O que você tem estudado e qual foi a sua linha aí de estudos? O que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Qual é o que te diverte? Você gosta de esportes? Não. Você gosta de música? Que tipo de música você gosta de ouvir? Essas são perguntas que você precisa fazer para tentar me responder quem é você ou qual é a sua identidade. Você pode me contar qual é a história da sua família? Você sabe qual é a história da sua família? De onde ela veio? Se ela foi imigrante ou não? Da onde ela veio? Quem foram os seus pais? Quais foram os seus afazeres? O que eles fizeram? Quais foram as suas conquistas? Quais foram as suas lutas? Você pode me contar um pouco a sua história? Você sabe quem é você ou da onde você veio? Você pode me contar talvez as suas convicções? Que tipo de governo você acredita ser o melhor, o mais viável? Que tipo de dieta alimentar você acha que é melhor, ou que você pratica, que é melhor para o seu organismo? Você consegue definir, detalhar essas coisas? Que tipo de roupa ou que tipo de vestimenta você acha mais adequado ou que seja mais decente? Você acredita que a família é a base da sociedade ou não? Você acredita que a sociedade vive independente da família? Qual é a sua convicção? Você consegue me dizer essas coisas? Se você conseguir dizer, se você conseguir explicar para mim ou me dizer responder essas perguntas, você consegue saber qual é a sua identidade. E isso é muito importante, por quê? Porque o problema que nós vivemos hoje, na era pós-moderna, é que nós não temos definição
das nossas convicções. Nós vivemos uma era chamada de era pós-moderna, onde os nossos relacionamentos são relacionamentos conhecidos como líquidos. Sim, porque antigamente a nossa identidade estava baseada nos nossos relacionamentos familiares. Ou seja, o João é filho do seu José. Isso era muito importante no passado. Olha, o seu José é um homem íntegro. Você está falando com o filho dele. Isso quer dizer que a base familiar era muito importante para trazer convicções, para saber com quem você está falando. Se aquela pessoa é uma pessoa íntegra, quem é essa pessoa? E isso era muito importante, saber exatamente que aquela pessoa é uma pessoa convicta, uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que não tem fé, é uma pessoa que é leal, uma pessoa que não é leal. Hoje em dia isso é muito líquido, nós não temos base para falar sobre convicções. A modernidade proclama e diz a todo vento que a identidade de uma pessoa, ela pode ser forjada. É isso mesmo, pode ser forjada. Ela não precisa ser herdada. Há uma questão importante para nós pensarmos aí, porque a era pós-moderna, ela acredita que uma identidade pode ser criada, mas no momento que a pessoa quiser criar a sua identidade. Ou ela pode ser até mesmo recriada diante do que eu quiser, o que me é melhor para o momento. Então eu tenho um caráter no momento, eu tenho uma convicção no momento, mas se a história mudar, ou se as questões mudarem, eu posso mudar o meu caráter, eu posso mudar a minha convicção. É isso que a era pós-moderna quer implicar, quer colocar na cabeça da sociedade. O resultado de tudo isso é que nós não possuímos mais convicções básicas. Nós não possuímos mais, nós não sabemos mais qual é a minha convicção, nós não sabemos mais qual é a história da minha sociedade, da onde eu vivo, do meu país. Isso não importa mais, porque convicções não é importante. Convicções não é mais importante, porque posso mudar quando eu quiser e para o melhor ou para o que eu achar que é melhor. Isso gera um problema sério para nós, porque essa forma de identidade, de mudar cada dia, faz com que nós tenhamos dificuldades de estabelecer qual é a minha identidade. Qual é a minha identidade? E isso é um problema para a igreja hoje. Qual é a identidade, a minha identidade religiosa? É preciso saber, porque nós frequentamos igrejas as quais nós não sabemos qual é a identidade dessa igreja. Muitas pessoas frequentam igrejas sem saber qual é a convicção dessa igreja, sem saber qual é a identidade dessa igreja e quais são as suas práticas. Vejam as igrejas por aí. Não tem mais identidade as igrejas. Se você não sabe mais o que ela acredita, o que ela confessa, qual é a convicção dela. E já começa pelos diversos nomes, diversas fachadas, onde você não consegue saber, olha, aquela igreja ela é uma igreja séria, aquela igreja é uma igreja reformada, aquela igreja é uma igreja que acredita no Senhor Jesus. E isso é um problema sério da qual nós precisamos conversar hoje. Por quê? É sobre isso que eu quero falar, sobre a identidade da nossa igreja. A identidade da nossa igreja, porque muitas vezes nós não conseguimos responder convictamente qual é a identidade da nossa igreja. Você consegue falar isso de você, você conhece a sua história, você conhece as suas convicções, mas e da igreja que você frequenta? Qual é a convicção dessa igreja? Qual é a prática dessa igreja? Qual é a história dessa igreja? E nós vivemos hoje numa era que isso não é mais importante, então as pessoas não se importam em conhecer essas coisas, porque elas entendem que uma hora ou outra elas podem mudar. Uma hora ou outra
para o que for melhor para ela, para o que convém a ela pode mudar. Então nós não podemos deixar com que essa era pós-moderna, que não se importa mais com relacionamentos sólidos, que não se importa mais com convicções verdadeiras, que não se importa mais com a história, nós não podemos deixar que isso afete a nossa religião e a nossa igreja. Precisamos entender e manter conhecidas as nossas convicções, as nossas práticas, a nossa história, para que a gente consiga viver de maneira forte e fiel à palavra de Deus. Nós devemos ter em mente que é preciso dar razão à nossa fé. Quando alguém te perguntar por que você faz parte dessa igreja, você tem que saber exatamente se defender, ou seja, dar razão à sua fé e do porquê você frequenta essa igreja. O pastor Nelson já por 2 oportunidades falou sobre o batismo. E nós devemos entender que sim, nós precisamos saber defender o porquê da nossa convicção bíblica de batizar por aspersão e porquê a nossa convicção bíblica de batizar nossas crianças. Isso é a nossa identidade, isso é conhecer a nossa fé, isso é conhecer o porquê das coisas. Não podemos vacilar e deixar com que qualquer vento de doutrina nos leve para as convicções líquidas dessa sociedade que não se importa muito com as coisas, não se importa muito com o que é fato, com o que é real, com o que é histórico. Essa é a ideia, meus irmãos. E nós devemos entender que nossas convicções são fortes. E nós devemos saber defendê-las, e nós devemos saber quais são elas, né? A gente precisa saber que nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja reformada e uma igreja confessional. Isso é muito importante. A nossa igreja subscreve uma confissão de fé. Uma confissão de fé da qual foi cunhada e feita e produzida lá em Westminster no século XVII. E a gente precisa saber disso porque isso é muito importante. Quando nós estivermos querendo saber ou estivermos preocupados com a doutrina da nossa igreja, a gente pode voltar até a confissão de fé de Westminster e saber o que ela fala sobre, por exemplo, o batismo, sobre, por exemplo, o que é igreja, sobre como é a salvação do crente, como é a interpretação bíblica, e todas essas coisas já estão na confissão de fé. Isso, você pode ficar tranquilo que quando você entrar numa igreja presbiteriana, você sabe que aquilo é a base dela, da sua convicção, da sua identidade. E você precisa saber qual é essa sua convicção. Se você faz parte de uma igreja, se você está fiel com ela, você precisa saber qual é a identidade, qual é a convicção dessa igreja. Qual é a convicção dela? E nós vamos começar aqui e tentar explicar hoje nesta aula que uma base muito forte da convicção da igreja presbiteriana é sobre a soberania de Deus. Para o crente presbiteriano, para o crente reformado, a soberania de Deus está acima de qualquer coisa. Essa é uma doutrina muito forte. E eu te faço outra pergunta. Quando você pensa sobre soberania de Deus, o que vem à sua mente? O que vem à sua mente? Infelizmente hoje você não pode me responder, né? Estamos em uma aula gravada. Mas o que vem à sua mente quando nós falamos em soberania de Deus? Você pode estar pensando sobre um Deus como um rei. Deus como rei, isso é soberano, isso é ser soberano. O Deus como um rei soberano de sua terra, e ali ele toma as decisões que ele acha cabível para a sua sociedade, para o seu país, para o seu governo, para o seu reinado. Mas nós devemos entender que Deus, ele é muito mais do que um rei, ele é o rei. O rei, rei supremo, que não só é soberano, mas o que criou todas as coisas.
criou todas as coisas e governa e dirige todas as coisas para os seus devidos fins. Essa é a ideia de um rei, de um Deus completamente soberano. O Salmo 113, do qual nós acabamos de ler, diz, no versículo 5, quem há semelhante ao nosso Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Quem há acima dele? Quem há semelhante a ele? Ele está sentado no seu sublime trono e ele se inclina, ou seja, as coisas estão debaixo dele, debaixo do seu governo, debaixo da sua soberania, e ele enxerga todas as coisas de onde ele está. Muitas passagens bíblicas falam sobre a soberania de Deus, falam sobre o seu governo, sobre o seu poder. E um texto muito interessante deste aspecto é o texto de Daniel, capítulo 4. É esse texto que conta a loucura do rei Nabucodonosor, que por conta da sua arrogância e da sua soberba, foi afastado por Deus dos homens para viver como animal. Você deve lembrar dessa história. Mas no fim dela, o texto de Daniel 4, versículos 34 a 35, diz algo muito interessante. Porque Nabucodonosor foi sim afastado e viveu um tempo como um animal, tendo que se curvar e comer do capim como um animal. Teve a sua aparência totalmente transformada, como um animal ele parecia. E isso o humilhou profundamente. Por causa da sua soberba, ele foi tirado por Deus para que ele pudesse entender quem é o soberano, quem é o Rei dos Reis. E no final do capítulo 4, versículos 34 a 35 diz: mas ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são para ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Não há quem pode deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Isso é muito interessante, porque esse texto mostra que nós devemos aprender, assim como Nabucodonosor, que Deus, o Rei, está acima de todos os outros que podem ter posições tão importantes como a de um rei de uma nação. A vontade do Pai é soberana, a vontade do Pai é suprema, ninguém pode se deter a ela, nenhum ser humano pode contradizer e questionar a vontade do Pai, e nem mesmo os seus desígnios. Ele está num sublime alto trono, comandando todas as coisas que estão acontecendo. Mas isso gera uma dificuldade. A crença na doutrina da soberania de Deus gera uma dificuldade grande para nós. Porque quando nós entendemos que o Deus e Pai, o nosso Deus e Pai é soberano sobre todas as coisas, isso nos deixa com algumas dificuldades. Porque a princípio, meus irmãos, nós nos sentimos livres, nós nos sentimos donos do nosso destino. Pensar que Deus ainda está controlando todas as coisas é pensar que nós somos marionetes nas mãos de um gigante. E quando nós enxergamos isso e olhamos para Deus como alguém poderoso, ficamos com dificuldade de entender qual é
a nossa responsabilidade diante de um Deus todo soberano. Também temos dificuldade de pensar na soberania de Deus quando acontecem catástrofes. Pensar que Deus ainda está no controle, mesmo em meio a catástrofes, a guerras, a doenças, isso nos deixa muito confusos, a ponto de querer acreditar que Deus ainda não está no controle de todas as coisas. E isso é muito complicado, isso gera dúvidas para as pessoas. Mas, meus irmãos, mesmo sendo difícil e não tendo lógica para compreender não tendo lógica paralela a isso, para nós fazermos algum exemplo, nós devemos entender que é uma doutrina bíblica. Antes dela ser lógica para nós, ou ter um paralelo lógico para compararmos, nós temos que entender que a soberania de Deus é uma doutrina bíblica. A Bíblia vai ensinar essa doutrina em toda a sua extensão. Em toda a sua extensão. Se você crê na Bíblia e você tem o privilégio de ler a Bíblia em toda a sua extensão, você vai ver que Deus sempre agiu na sua criação e na história. Deus sempre colocou a sua mão e mostrou que tudo estava embaixo do seu governo, embaixo do seu cuidado. É difícil de compreendermos. Mas quando nós cremos na palavra de Deus e confiamos que crer nisso é a melhor solução para a nossa vida, mesmo que aquilo ainda não faça muito sentido para nós, mesmo que seja difícil comparar com alguma coisa, o Espírito de Deus vai nos trazer paz para confiar em tudo isso. O Espírito de Deus vai nos trazer confiança. E essa é uma paz bendita. É uma paz que excede nosso entendimento. E essa doutrina é uma doutrina que nos traz paz, tranquilidade, porque saber que Deus ainda está no comando de todas as coisas, que Deus ainda é soberano sobre todas as coisas, isso nos traz paz, porque Ele sabe o melhor para a minha vida e para a sua vida. Desde o início de todas as coisas, Deus é Rei. E no desenrolar da história, no desenrolar da sua história, todas as coisas se concentram em manifestar a glória de Deus. Na criação, Deus manifestou a sua glória, criando coisas maravilhosas e bonitas e belas. Quando a gente observa a natureza criada por Deus, a gente não consegue esquecer e não imaginar um Criador em tudo isso. Esse é o objetivo de todas as coisas, glorificar a Deus. Esse é o objetivo da criação. Efésios 1, versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, mostrando que nós também somos escolhidos por Deus para a sua glória. Efésios 1, lá no versículo 11, vai dizer: nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas, mesmo antes da criação do mundo, na criação do mundo e diante de todas as coisas. A Confissão de Fé de Westminster vai nos ensinar que desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteradamente tudo quanto acontece. Todas as coisas acontecem, tudo acontece debaixo do seu conselho, debaixo da sua vontade. Ainda a Confissão de Fé, no capítulo 5, a
parágrafo 1 diz: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta e dirige, dispõe e governa todas as coisas, todas as suas criaturas, todas as ações, todas as coisas, desde a maior até a menor, estão debaixo do governo e da vontade de Deus. Deus, em toda a sua glória e majestade, Ele expressa nas suas vontades, nas suas ações, a sua glória, a sua glória. Só a partir do começo, quando Deus criou todas as coisas, é que foram criados o tempo, é que o tempo foi criado. Você tem que lembrar que Deus antes vivia na eternidade. E quando Ele cria todas as coisas, é que passa a existir o tempo. E isso indica que Deus é soberano sobre o tempo das coisas. E por ser Ele o Criador do tempo e de tudo mais, Ele tem controle e domínio sobre todas as coisas. Atos capítulo 4, 24 diz: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Toda a humanidade tem que entender que ela está debaixo do domínio e do controle de Deus, pois Ele é o Criador e Ele conduz todas as coisas. Nós temos que entender que nós temos sim responsabilidades diante de Deus, mesmo sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Seremos sim julgados por Deus por todos os nossos atos, porque isso é o que o justo Criador quer. O apóstolo Paulo vai argumentar isso aos gentios, que eles não possuem a lei de Deus, mas ele diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Isso está lá em Romanos 2, Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16. É interessante que Paulo está falando que eles, mesmo sem ter a sua lei, eles serão julgados pela lei do Evangelho, porque isso é consequência de termos um Deus que é justo. E no final das contas, Deus vai julgar os nossos atos, porque isso é justiça de Deus. Bom, nós acreditamos que além de Deus ser criador de todas as coisas e teve seus decretos já determinados antes da criação de todas as coisas, ainda nós podemos entender que Ele ainda está envolvido na sua criação, em manter a sua criação, em manter as coisas como Ele as criou. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Deus, além de ter criado, ser todo-poderoso e ter criado todas as coisas, Deus também sustenta todas as coisas. Se Deus um dia sequer tirasse o olhar do nosso planeta, se isso fosse possível, claro, nosso planeta deixaria de existir em fração de segundo. É isso que eu quero dizer, porque se Deus um dia tirasse o olhar, todas as coisas seriam desfeitas, porque é Ele quem mantém todas as coisas no seu devido lugar. De um modo que nós não conseguimos entender, Deus em Cristo
sustenta o mundo até hoje. Sustenta esse mundo que nós vivemos, sustenta a existência desse mundo e sustenta ele da maneira que nós conhecemos. Colossenses 1, versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Isso não quer dizer que Deus criou o mundo e deixou o mundo ao léu, ou deixou o mundo como um relógio de corda, que você dá corda e deixa ele rodando. Não, Ele criou e Ele mantém todas as coisas. Atos capítulo 17, versículo 28 diz: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ou seja, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Isso tudo quer nos ensinar que a história humana possui tanto propósito como direção. Deus não só criou as coisas e vamos ver no que vai dar. Não, Deus criou todas as coisas e dirige todas as coisas. Deus está guiando a história da humanidade para um alvo específico. Deus tem um alvo em mente para tudo isso que nós estamos passando, que é a plena salvação e a libertação do seu povo. Do seu povo. É verdade que na história, é verdade que para a história da nossa vida, as coisas que nos acontecem não acontecem ao acaso. Nada acontece por acaso, porque todas as coisas para Deus possuem um significado de existir, de ser, um significado daquilo acontecer. Nosso Deus é amoroso Pai, Ele dirige de tal modo o nosso caminho. Ainda que este caminho para nós pareça escuro, seja difícil, Ele está no controle e Ele nos sustenta. Pode ser difícil ver o que Deus está fazendo em nossa vida, pode ser difícil ver o significado de tudo isso para Deus, mas de fato Ele ainda tem os seus objetivos, Ele ainda tem suas ações, Ele ainda tem o seu significado para tudo isso. Mas, como diz a palavra lá em Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. O que eu quero dizer com isso e com esse texto é: há coisas que para nós estão encobertas. Para Deus não, para Deus tudo está claro e o seu propósito está acontecendo e as coisas estão acontecendo pelo seu propósito, mas para nós essas coisas estão encobertas, então não devemos ficar preocupados com isso. E o que Deuteronômio 29 quer dizer é: as que não estão encobertas, estas sim, você precisa entender e chamar os seus filhos e ensinar os seus filhos e mostrar para eles tudo que não está encoberto. Isso nos dá tranquilidade. Isso nos dá tranquilidade para cumprir nossa vocação, para cumprir nosso chamado, porque todos nós estamos debaixo dos cuidados de Deus e todos nós somos chamados para um objetivo. Seja qual for a sua ocupação, seja qual for o seu papel, você foi chamado por Deus para um objetivo. Você nasceu por algum objetivo. Você precisa entender isso e cumprir com o seu chamado. Deus, então, Ele é soberano sobre a criação e Deus é soberano sobre a história. Ele mantém a história. É mais fácil a gente entender que Deus é soberano sobre a criação, porque quem poderia ter poder para criar todas essas coisas, mas entender que Deus é soberano sobre a história, isso começa a ser difícil para nós e nos dá a impressão de que estamos vivendo sem o controle de Deus, mas a Bíblia é clara em nos falar que Deus sustenta todas as coisas. Mas se Deus governa a criação,
E se Deus é soberano sobre a criação, e se Deus é soberano sobre o governo da criação, nós devemos entender também que Deus é soberano sobre a nossa salvação. Deus também é soberano sobre a nossa salvação. E isso é algo que é da nossa identidade presbiteriana, algo que é muito caro para nós. É muito sério tratar disso, porque a salvação está nas mãos de Deus. A salvação está nas mãos de Deus. Aqui está o ponto da qual nossa igreja se distingue de muitas outras. Pois nós acreditamos sim na predestinação de Deus. E por que nós acreditamos nisso? Porque diante de um Deus soberano, diante de um Deus que é criador de todas as coisas, diante de um Deus que já predestinou todas as coisas para acontecerem, nós acreditamos que a salvação também está nas mãos deste Deus Todo-Poderoso. A salvação não está nas mãos de mais ninguém. Outros irmãos evangélicos vão acreditar que a soberania de Deus vai até certo ponto. A soberania de Deus vai até a minha soberania, até o meu desejo, até aonde eu deixo a soberania de Deus ir. Mas não. A nossa identidade presbiteriana e a nossa confissão de fé vai nos ensinar que Deus ele é soberano tanto na criação, tanto na criação como na história, mas também na salvação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Este é um só texto de tantos outros que mostra que a nossa salvação foi decidida por Deus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, conforme a sua própria determinação e graça. Quando nós falamos que Deus é soberano, nós temos que entender que Deus é soberano sobre tudo. Quando nós falamos que Deus é o rei sobre todas as coisas, nós devemos entender que Ele é rei sobre tudo, antes de tudo e antes de todos. Deus é o nosso Deus soberano da nossa salvação. E isso não impede de nós, presbiterianos, de evangelizar. Porque Deus escolheu aqueles que foram eleitos, e Deus escolheu aqueles que pregaram a palavra para que eles possam ouvir o Evangelho. E Deus entregou à igreja o papel de ser esse despenseiro das boas novas. Deus sabe quem são os escolhidos, nós não sabemos. E o nosso papel como igreja é de ser despenseiros deste Evangelho. E assim, nós devemos sim pregar o Evangelho e ser missionários de Deus, porque cabe a nós o papel da igreja, que é de iluminar o mundo nessas trevas. Queridos, essa é a nossa palavra de hoje. Que você possa ser abençoado por ela e entender esta doutrina tão importante, tão característica da nossa igreja, tão característica do nosso povo. E que se você tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, pode me mandar uma mensagem, pode conversar comigo na semana, fique à vontade para isso. Que Deus abençoe muito vocês e tenham um bom domingo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Até mais.